Vamos lá, vamos falar de técnico. Vamos falar de técnico. Acho que é importante esse momento. Eu dei essa informação no SBT hoje, dei no Twitter também, mas volto a falar aqui. Primeiro, a forma como eu trabalho. Gente, eu acho que vocês já estão acostumados a saber como eu trabalho. Eu não sou um cara que fico especulando, não gosto disso, não me sinto na necessidade disso. Até porque, graças a Deus, hoje eu tenho uma liberdade na minha profissão muito grande. Sou funcionário do SBT, mas tenho plena confiança das pessoas que me contrataram, do meu chefe. E trabalho também na Casa TV, mas nem respondo para eles diretamente. Então tenho uma liberdade muito grande de trabalhar da forma como eu entendo que eu devo trabalhar dentro do jornalismo. Não sou pressionado a dar notícia de nada. O meu canal no YouTube aqui faço com o maior carinho, como estou fazendo a live aqui com vocês, mas não é algo crucial na minha vida, financeira mesmo, então não preciso estar aqui todo dia requentando, trazendo informações, especulando. E nem se eu precisasse, eu acho que eu faria isso. Porque a minha credibilidade com vocês é o mais importante. A responsabilidade que eu tenho com vocês é o mais importante. Não me sinto no direito de iludir ou de especular nomes que eu não tenho informação. Então, eu só falo quando eu tenho informação. Eu só vou abrir a boca quando eu tiver uma apuração e uma informação para passar para vocês. Caso contrário, não vou falar. E posso estar certo, posso estar errado. Por exemplo, na sexta-feira disse que o Vasco começaria a comunicar saídas e chegadas no setor de futebol. A comunicação ficou para segunda-feira. E por quê? Porque eles não queriam atrapalhar a preparação do jogo. Na segunda-feira, que a preparação estava definida, eles soltaram hoje uma informação que a gente também deu em primeira mão sobre o Vinícius estar de saída, foi para o Sheriff da Moldávia. Outra situação, o lateral Paulo Vitor não deve ficar no Vasco da Gama, coisa que vocês já sabiam aqui também, que eu falei aqui na live. Maicon e Serginho estavam hoje lá no Luso Brasileiro acompanhando a partida. São jogadores que vão ser apresentados nessa semana, já fizeram exames e vão ser apresentados pelo Vasco nessa semana. Divulgados, digamos assim, como jogadores oficialmente do Vasco da Gama. Gary Medel é um jogador que está acertado verbalmente com o Vasco da Gama. Informação exclusiva que a gente deu e a negociação andou e está acertado com o Vasco da Gama. E a gente vai para o técnico. Posso falar de outras situações aqui de contratação, mas volto a falar sobre o técnico. Eu não tinha informação. A informação que eu tinha sobre o Ramon Dias, que é o que muita gente especulou, é de que o Vasco nem sequer procurou o treinador. Essa foi uma informação que a diretoria do Vasco me disse. Pedrosa, não sei de onde tiraram isso. Se foi a gente, se foi alguém tentando plantar notícia, não sei de onde tiraram isso. Porque o Vasco não procurou esse treinador. E aí, cara, essa foi a informação passada pelo Vasco. A minha apuração, eu não consegui confirmar com ninguém realmente, fora do Vasco, de que o Ramon Dias tinha sido um técnico em que o Vasco negociou. Muito pelo contrário. Geralmente, quem faz essas negociações e que tem muita influência, no caso até do Ramon Dias, é o André Cury, que foi o mesmo cara que trouxe o Gary Medel, que negociou o Gary Medel pro... Não sei nem se fala assim, eu acho que é Gary Medel que se fala. O nome do volante de 35 anos chileno que estava no Bolonha e passou por grandes times, jogou 2 Copas do Mundo, enfim. Então, a posição da diretoria do Vasco, pra mim, quando eu perguntei sobre o Ramon Dias, era: Pedrosa, nós não procuramos esse treinador. E aí eu perguntei sobre o Rogério Ceni. Falei com o Brax, e o Rogério Ceni? Silêncio. Silêncio, não falaram nada. E aí eu tive que apurar mais a fundo com minhas fontes, tanto pelo lado do Rogério, quanto pelo lado do Vasco da Gama. Ninguém fez contato com o Rogério, pelo menos até essa tarde. Ninguém tinha feito contato com o Rogério Ceni. O que eu recebi de informação de pessoas que trabalham no Vasco da Gama, de minhas fontes apurando dentro do clube, e aí fonte quente. Repito, se eu não sei, eu não falo. Quando eu falo, é porque realmente as pessoas me falaram e eu consegui apurar. O Rogério Ceni é um treinador bem visto pelo Vasco da Gama. É um nome que ganhou força de fato hoje por seus trabalhos dentro de campo. Para quem não sabe, eu vejo muita gente tirando o próprio Rogério Ceni muitas vezes como se fosse um técnico qualquer, como se fosse um fracassado. Cara, o Rogério Ceni é campeão brasileiro. Ele é campeão da Série B.
Ele é campeão da Copa do Nordeste. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Não deu certo, tão certo no São Paulo, que é o seu time de coração. No Flamengo, teve problemas, é verdade. Mas ele tá longe de ser essa merda que algumas pessoas tratam. Agora, o receio da diretoria é justamente com o Rogério Ceni fora de campo. Porque o Rogério Ceni tem histórico de problemas extracampo. Com jogadores, com funcionários. E isso no Vasco da Gama não é algo que é visto como positivo no momento. A minha fonte, inclusive, me passou que o Vasco consultou pessoas que trabalharam junto com o Rogério Ceni. E o feedback é negativo. O feedback é negativo. O Rogério Ceni teve problemas no Flamengo, teve problemas no São Paulo, no Fortaleza. E a verdade é essa. É um técnico que dentro de campo conhece muito. Assim como eu falei aqui da parte negativa, pelo que eu apurei, a parte positiva é que ele é um cara que trabalha muito. Muito. Passa dia e noite trabalhando, estudando. Tentando aprimorar. Mas é um cara que fatalmente tem problema de relação interpessoal. E isso não é assim, Pedrosa, poxa, eu acho que é isso que o Vasco tá precisando. Não, não, cara. Você, pra sair de um momento como esse, cara, isso é uma opinião, tá? Você precisa de união. Você precisa de todos em prol de um objetivo. E o Ceni, no Cruzeiro, chegou, se eu não me engano, pra poder conseguir tirar o Cruzeiro de uma situação difícil. E não conseguiu. Teve mais problemas. Então, a minha avaliação é, ele tá longe, mas muito longe de ser um treinador ruim. Ele é um treinador campeão, com só 6 anos de carreira e que já ganhou vários títulos, muitos títulos que muita gente não tem. Entendeu? Mas é uma bomba relógio. No bom ou no mau sentido. Ele pode vir, acertar o time do Vasco, bum, fazer o trabalho da vida dele. Mas ele também tem muita chance de piorar um clima que, em relação à diretoria, não é bom, porque eu já falei aqui, o diretor de futebol não fala a mesma língua do que o CEO. Há um caos ali na diretoria, também na parte associativa. E na comissão técnica, os jogadores, até pelas posturas, quando a própria torcida invadiu, e como os jogadores, eu até apurei isso, conversei com os caras e eles, porra, Barbieri é sensacional, cara, gente boa, não sei o que, porra, trabalha bem. Então, esse clima nunca se quebrou no Vasco. O Vasco nunca teve problemas dentro do elenco. Então, é algo que você tem que ponderar. Sem dúvida alguma. E digo mais. A única informação que eu tenho é essa. O Vasco não entrou em contato com o Rogério Ceni até essa tarde. Repito, até essa tarde, o Vasco não tinha entrado em contato com o Rogério Ceni. O Vasco não tinha feito proposta por ele. E o Vasco ainda estava num processo de definição, onde a avaliação do Rogério Ceni era: bom treinador, gostamos desse nome, porém, temos esse problema e a gente não pode errar. E não pode errar. O Vasco não pode errar nessa escolha. Não pode de forma alguma. Então, é complicado. Tá? Deixa eu ler aqui um superchat. Antes de ler um superchat, quero agradecer a todo mundo que tá aí. Cara, a gente tá com quase 5.000 pessoas aqui ao vivo. Essa tem sido, inclusive, a nossa média aqui no canal do Pedrosa, na live de pós-jogo. Quero agradecer ao carinho de vocês por acompanhar o trabalho, por estar apoiando cada vez mais. Se inscreva se você não for inscrito. Deixe seu like aí. Estamos com 2.000 likes, quase 5.000 pessoas. Dá pra você deixar seu like aí, não custa nada. E compartilhar essa live com a galera. Então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, de coração mesmo. Obrigado aos meus membros. E vou responder uma pergunta sobre o Cuca. Gente, vamos lá. Vamos lá. Se a análise fosse só bola, o Cuca seria uma baita de uma opção. A gente sabe quem é esse cara como treinador de futebol. A gente sabe que o Cuca foi um cara vencedor na carreira dele. Eu não tô discutindo isso. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu vou repetir o que eu já falei e que eu falo aqui toda a live. A gente tá falando de uma pessoa que estuprou uma criança e não pagou pelo seu crime. Muito pelo contrário.
A postura dele a todo momento é de que como se ele tivesse sido a vítima. Não dá, rapaziada. Não dá. O Vasco não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que vou além disso. Vocês já tiveram uma oportunidade de conversar com alguém que já foi estuprada? Vocês já tiveram a oportunidade? Se vocês não tiveram ainda, e se vocês têm alguém próximo que vocês têm uma liberdade, ou procurar ouvir um pouco, tenta ouvir e pergunta pra essa pessoa o que esse abuso sexual causou na sua vida. Tem muita gente que prefere morrer, gente, depois de ser estuprado. Tem muita gente que nunca mais conseguiu seguir a própria vida. É disso que vocês estão falando. O futebol não é espaço para perdão de crimes dessa maneira. O futebol não pode ter normalidade de situações como essa. Como a do Robinho, como a do Daniel Alves, como a do Cuca e como a de tantos outros que eu poderia citar aqui. Não pode tudo no futebol. Não pode. E não me interessa o seu lado político, que você defende. Não me interessa. O Vasco não tem porra nenhuma a ver com o Cuca. Tá? Então vamos lá.